Bom dia! Fala, meus queridos e queridas. Deus o abençoe e eu sei que Deus ele abençoa aquele a quem ele escolheu para abençoar. E você, nós, somos abençoados por Deus só por estar aqui nesse tempo. Gente, sexta-feira e eu tô assim com a expectativa a milhão para esse final de semana, porque tem coisas bacanas para acontecer e eu sei que Deus está no controle de tudo e o nome dele será glorificado. Mas esse é o nosso tempo de porção do reino, porção diária na área. E vamos agora para o nosso texto. Marcos capítulo 12 e o versículo 22. Marcos capítulo 12 e o versículo 22. Traz uma informação bacana, dizendo assim: todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, e não com os mestres da lei. E não como os mestres da lei. De novo, e não como os mestres da lei. Gente, há uma grande diferença e ela é enorme. Eu falo sempre isso daqui, sobre a prática da religião, sobre a teoria da religião e sobre as verdades aplicadas. Quando nós só usamos da ideia da religião, da prática da religião, para dizer o que a Bíblia diz, o que nós achamos que é, entendemos que é, no nosso conceito, na nossa ideia, naquilo que nós pensamos, é muito diferente. Para o cristianismo na sua essência, há uma diferença significativa entre o raciocínio secular e o conselho que vem direto de Deus. Há uma diferença absurda entre uma coisa e outra. Quando nós estamos falando de um raciocínio, de uma ideia, de uma hipótese, de uma intenção, de algo que é superficial, sem a intimidade com Deus, sem a verdade da palavra que já foi ministrada ao seu coração, fica só uma história contada. Fica só uma bela história contada com palavras chiques, com palavras bonitas, com palavras elegantes, com palavras que alegram só a superficialidade da alma. Mas quando nós entendemos que somos templo do Espírito Santo, porque pela palavra nós conhecemos a verdade em que Jesus foi para o Pai, e Jesus indo para o Pai, ele fala: vocês não estarão só, estará contigo o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Na prática, na teoria, na teoria, isso é muito fácil de explicar, mas na prática existe uma verdade que ela precisa ser externada através do nosso comportamento. Quando esse texto em que Marcos traz aqui uma verdade, em que todos ficavam maravilhados com os ensinos de Jesus, e olhavam para ele, ficavam espantados com ele, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade. Marcos está falando que Jesus ele tinha intimidade, ele tinha relacionamento íntimo com a verdade que estava externada na palavra em que ele ensinava. Por isso que
Existem pregações e pregações, existem ensinos e ensinos, e existem absorvições e absorvições. Eu costumo dizer que quando você está falando sobre a palavra e você não externa a verdade da sua intimidade com a palavra, é só uma leitura de uma história. É só leitura de algo que você achou legal. Mas quando você se aprofunda na palavra, Senhor, eu preciso que essa palavra fale comigo. E a partir do momento que essa palavra fala comigo, eu vou transmitir a verdade que ela causou em mim. Existe uma palavra que a gente conhece muito bem, que é a mudança de mente. É a tal da metanoia. Muita gente conhece na prática essa palavra, a metanoia. Ou na teoria, melhor dizendo. Mas que na prática fica na superficialidade. A gente não vê de fato a metanoia na vida dessas pessoas, em que em alguns casos conhece bem, fala bem, tem uma boa oratória, mas a prática ela deixou de ser real. O que Jesus fazia e o que ele faz até hoje pela sua palavra ministrada em nós é nos trazer a consciência da nossa pequenez, da nossa necessidade de viver uma verdade nele, para caminhar com ele e glorificar a ele por tudo que ele tem feito e ainda vai continuar fazendo. E nós temos prazer, você tem que ter prazer, você tem que ter brilho nos olhos, você tem que ter vontade, você tem que ter... Nossa, como eu amo falar de Jesus, como eu amo manifestar a graça dele através das minhas atitudes, através do meu comportamento, através daquilo que eu sou. E às vezes a gente encontra pessoas, quem você é? Ah, eu sou cristão. Ah, eu caminho com Jesus. Não, irmão. Eu amo Jesus, eu amo a palavra de Jesus, eu amo viver a vontade do Senhor Jesus, eu amo entender que existe céu, que existe inferno, eu amo entender que o que plantamos vamos colher, eu amo dizer que não há um jeito, não há uma maneira diferente a não ser praticar a santidade, sem essa qual nós não veremos a face do nosso Deus. Aonde está a verdade? Aonde está a sua convicção naquilo que você diz ser e viver em Cristo Jesus? Toda vez que nós nos comportarmos diante da palavra para ministrar a vida do outro, para falar daquele que tudo pode, daquele que tudo é, daquele que... Não dá. Quando eu falo isso, eu lembro de um testemunho de um pastor que assumiu uma igreja, uma época, uns anos atrás. Hoje ele já nem é mais pastor dessa igreja. Ele está em outros projetos. Ele falou que quando chegou nessa igreja, era uma igreja já antiga, com muitas pessoas de idade, né? Eu ia falar idôneo, mas não é essa palavra que qualifica essas pessoas. Pessoas idosas mesmo, pessoas já de idade, já com experiências de vida. Só que quando ele chegou, ele notou meio estranho o ambiente de que ia o vô, ia a avó, ia o filho mais velho, e as pessoas mais velhas, só que a juventude, a adolescência, as gerações que estavam se formando não acompanhavam essas pessoas. Não tinham prazer de estar com essas pessoas. Não tinham prazer de caminhar junto com essas pessoas. Por que será? Aí que está. A palavra que era ensinada, a palavra que era vivida, não era vivida com uma autoridade, com vontade de trazer no outro o prazer de viver essa verdade. Por isso que Marcos,
ele relata aqui que todos ficavam maravilhados com os seus ensinos, com os ensinos de Jesus, porque ele ensinava como alguém que tinha autoridade e não como os mestres da lei. E quando se fala mestres da lei, não era qualquer um, não. É quem conhecia mesmo a Torá, conhecia as leis, conhecia os planos de Deus através das leis de Moisés. Nós hoje temos os Pentateucos, temos profetas menores, profetas maiores, temos os evangelhos, temos a revelação do Apocalipse, temos 66 livros da Bíblia para poder ler, se alimentar e viver uma verdade, e a gente fica na superficialidade. Aonde está a nossa verdade? Sempre que aqui existe agora um conselho, e eu quero finalizar, que nós fomos ensinar, aconselhar ou compartilhar uma palavra, nós devemos que ter um relacionamento profundo com esta palavra e procurar viver as verdades que há nesta palavra, porque do contrário, isso só foi ser um contar de história. Só foi ser uma bela apresentação de uma poesia. As verdades da palavra, ela precisa transcender da nossa alma, seja ela no louvor, seja ela na saudação, seja ela na simplicidade, mas que seja com prazer, seja com vontade, que o nome dele cresça, que o nome dele apareça, que o nome dele exista, que o nome dele reaja sobre nós, e nós só possamos aqui estar sendo como um canal para o nome dele ser glorificado. Faça isso. Pregue com vontade. Pregue com ousadia. Pregue com convicção. Pregue com a certeza de que esta palavra já fez algo em sua vida. Que essa palavra já fez uma mudança de mente, já fez uma mudança de comportamento, já fez uma mudança de atitude, e você tem prazer, você tem brilho nos olhos para falar daquele que vive e reina para tudo sempre. Como é bom saber que Deus, ele escolhe as pessoas desprezíveis deste mundo. Como é bom saber que Deus escolhe. Como é bom. Eu agradeço a Deus todos os dias. Sabe por quê? Porque se não fosse o amor dele, eu não estaria aqui diante desse celular falando com você agora. E dizendo que há esperança. Há uma esperança, e essa esperança ela é viva. E essa esperança está em Jesus. Tenha um bom dia e vivamos o amor dele. Tchau.